A mensagem que nós trazemos hoje tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, que é pós a ressurreição de Jesus, pós o Espírito Santo ter sido derramado sobre a igreja, a promessa de Deus, que foi todo o plano, o propósito de Deus, e se cumpriu. Páscoa, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, tem uma linguagem em hebraico que significa passagem. Do Antigo Testamento, da escravidão para a liberdade. Do Novo Testamento, em Jesus, da escravidão para a vida eterna. E essa vida nós somente alcançaremos se nós obedecermos, seguirmos o ensinamento, se vivermos o que está escrito. Não basta tão somente nós, como cristãos, praticantes, que conhecemos a palavra, pregarmos, falarmos de Jesus para outras pessoas, tentarmos ganhar outras pessoas. Mas em nós mesmos, será que temos a obrigação ou o dever de refletir sobre a mensagem, só pregar e o viver? O que nos faz alcançar a vida eterna, ou o que nos fará alcançar a vida eterna, não é conhecermos a palavra, é vivermos. E no livro de Efésios, segundo historiadores, ao escrever, ele estava preso. E essa mensagem, ela traz exatamente como o cristão convertido, ele deve viver. Como eu devo viver, como você deve viver. Ela, pela sua simplicidade, é de fácil entendimento. Mas nós não queremos que fique no entendimento humano, mas na interpretação que o Espírito Santo, ele dará a cada um de nós distintamente. Porque a mesma palavra que a um edifica, a outro consola e a outro exorta. Vai ser a mesma para todos. Mas no meu coração, nesse momento, vai falar uma coisa, e no seu coração, o Espírito vai trazer outro entendimento segundo a sua necessidade. Aqueles que receberam a Cristo, eles saibam como se conduzir, eles saibam como proceder, porque hoje não é diferente. Nós vivemos tempos em que muitos falam de Deus, muitos levam a palavra de Deus, e tem pessoas que na sua pureza, na sua inocência, elas acabam se enveredando por caminhos que, ao seu ver, no seu entendimento, está falando de Deus, ali é ok, ali está correto, ali eu estou próximo de Deus. Mas quando você observa exatamente essa essência, esse espírito, para onde que este que está pregando, está tentando conduzir as pessoas, você deve observar. Porque o Espírito Santo, ele testifica em nosso coração. Como diz no livro de Gálatas, que Cristo, ele nos libertou da escravidão para nós sermos livres. Não devemos deixar que nada nem ninguém nos coloque novamente sob julgo de escravidão. Essa exortação que Paulo dá aqui aos Efésios é a exortação que ele dá à igreja de forma geral. Eu recebi a Cristo como meu único Senhor e Salvador. Mas para que eu alcance a minha salvação, é necessário que eu pratique em amor, pratique em verdade. E a pergunta é:
Como você tem praticado a sua fé em Cristo? Como eu, Vinícius, não o pastor, como eu, Vinícius, o Filho de Deus, aquele que recebeu a Cristo no coração, como eu tenho vivido essa vida em Cristo, essa vida em amor. Hoje, ao chegar aqui na igreja, o Maxwell me apresentou vários ministérios, pastor Luiz, e eu fiquei muito feliz de ver exatamente essa multiplicidade do mistério de Deus. E essa multiplicidade do mistério de Deus, ele convida a todos a participarem. Convida você. Às vezes a pessoa ela pode dizer assim, mas eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. De fato, eu acredito. Mas a nossa vida, a nossa santidade, a nossa vida com Deus, se nós de fato temos esse Cristo em nosso coração, devemos, dentro de determinado espaço do nosso dia a dia, priorizar esse mistério, essa multiplicidade que Ele proporciona para cada um. Você tem um talento. Deus te confiou um talento, porque é um dom que Ele deu a você. O que você tem feito com ele? Não tem sobrado tempo para você colocar esse seu talento para fora? Temos aqui ministérios que, como de criança, por exemplo, que eu vi, desculpe, pastor Luiz, mas eu vou falar o que eu vi, que não funcionam em sua plenitude porque faltam colaboradores. Se o Espírito não conseguir convencer os que são nascidos de Deus para se doarem, não adianta nenhum de nós falar alguma coisa. Eu logo depois que vi sobre o Ministério das Crianças, o Ministério Infantil, vi também o Ministério Levi, não é isso? Que cuida de crianças com autismo. Trabalho sensacional. E infelizmente não são todas as igrejas que têm, mas também precisa que esses multiplicadores ou esses servos que receberam de Deus esse dom, ele possa dizer para o Senhor: eu posso fazer isso nesse dia, nessa hora, ainda que seja uma coisa mínima aos seus olhos, ainda que seja só uma horinha, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Faça isso, porque isso é você seguir o ensinamento de Cristo, e que o próprio Espírito Santo, por intermédio de Paulo, aqui nesta carta aos Efésios, orientando como a igreja de Cristo, pós-ressurreição, pós-assunção de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, ela deve viver em unidade, em comunhão. E essa unidade e comunhão é dirigida pelo Espírito Santo, que opera em nós, desde que nós nos coloquemos à sua disposição. O que você tem feito? Do Espírito, ou com o Espírito, ou pelo Espírito que está em você. Essa mensagem é para reflexão realmente, como aqui diz no versículo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor de Deus em Cristo Jesus. E para finalizar,
Lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 35 e 36, eu costumo sempre lembrar dessa passagem, em que os discípulos de Jesus, antes, logicamente, da sua crucificação, antes de ser entregue, ele orienta os discípulos e fala a respeito do amor que se deve ter. Porque aquele que é servo de Deus não é aquele que está segurando o microfone e levando a palavra. Não. Aquele que é discípulo de Cristo não é aquele que tem um uniforme, tem uma gravata, sai com a Bíblia debaixo do braço para poder falar de Cristo. Não. O próprio Senhor, ele deixa bem claro: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos. Ele encerra dizendo como se conhece: se tiverdes amor uns aos outros. Não importa qual denominação religiosa sejamos, se nós não tivermos amor, não somos discípulos de Cristo. Não importa o tempo de igreja, meus 37 anos não servem para nada. 37 anos que eu conheço o Evangelho não serve para nada se eu não demonstrar em atitudes esse amor. E às vezes um sorriso, só um sorriso que você dá em alguém, dá para alguém, melhor dizendo, um abraço, é tudo que aquela pessoa precisava para que o dia dela fosse transformado. E com quem Cristo vai contar? Aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, mas antes ele disse assim: não se preocupem, eu vou para o Pai, mas vou te enviar o Consolador, que estará com vocês e jamais se apartará. Que o Espírito Santo ele possa ao coração de vocês mostrar esse amor e ensinar para cada um de nós o que fazer, como fazer, para sem que tenhamos que abrir a boca, possamos mostrar Cristo em nossas vidas.